Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. O nosso assunto de hoje são as indicações de raquetes mais leves para jogadores iniciantes, ok? Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça aí na parte de baixo, acione o sininho e toda vez que houver um vídeo novo sobre equipamentos de tênis, você vai ser avisado, tá bom? O nosso assunto de hoje é decorrente de um assunto que tem aparecido muito nos comentários, nas perguntas que aparecem nos nossos vídeos do canal. E uma das coisas que tem aparecido muito são jogadores que colocam a seguinte questão: olha, eu comecei a jogar há pouco tempo, mas eu ganhei uma raquete que já era mais pesada, ou eu comprei a raquete e ela era mais pesada do que as raquetes normais para iniciantes. Eu devo trocar? Eu devo manter? O que eu faço com essa raquete? Tá? Então nós vamos tratar hoje do porquê que as raquetes para iniciantes devem ser um pouco mais leves. Por que o iniciante não deve começar com uma raquete muito pesada? E quando eu falo em raquete pesada, eu estou falando de 310 gramas sem cordas para cima, tá? Você tem hoje até 340 gramas sem cordas, que é, por exemplo, a raquete cujo o endorser é o Roger Federer, tá? E você tem ali várias raquetes, tem uma quantidade muito grande de raquetes que são acima de 300 gramas, ali 310 até 340, tem uma quantidade imensa e elas não são ideais para jogadores iniciantes, tá? O que seria uma raquete ideal para um jogador iniciante? Ela deveria ter ali mais ou menos entre 290 a 300 gramas sem cordas, uma cabeça de pelo menos 100 polegadas quadradas e de preferência um padrão de cordas de 16 por 19, tá? Essa seria, digamos assim, a faixa que deveria ser destinada a jogadores iniciantes. E por que essas raquetes mais leves são importantes nas mãos de um iniciante? Por que ele não deve começar com uma raquete mais pesada? E eu vou elencar aqui para vocês 4 itens para explicar isso. Primeira coisa é que a raquete mais leve, uma raquete ali em torno de 290 a 300 gramas sem cordas, ela não cansa tanto o braço quando o iniciante está começando a jogar. E você não pode se esquecer que o iniciante, justamente por ser iniciante, ele ainda não tem a musculatura do braço, do seu braço dominante, não está ainda desenvolvida, ela ainda está em formação. E, portanto, uma raquete muito pesada vai forçar muito a musculatura do braço. É muito comum você ver jogadores que usam raquetes leves, quando pegam uma raquete mais pesada, mesmo já sendo alguém que pratica o esporte, ter dores musculares. Não vai ter dor de tendão, nem nada disso, não vai dar tênis elbow, nem nada disso, mas o braço se cansa mais, porque mesmo o jogador que já está acostumado a jogar com uma raquete mais leve, quando ele pega uma raquete mais pesada, o peso adicional acaba forçando a musculatura, né? Eu já tive alguns amigos que usavam raquetes mais leves, experimentaram uma mais pesada e relataram dores. E aí ele fala assim: mas você sempre diz que a raquete mais pesada, ela vibra menos, então não era para dar dor. Mas a dor que ele tem não é de vibração, é do esforço que a musculatura sente, porque já está habituada com uma raquete mais leve. Então, para o iniciante, ele deve começar com uma raquete nessa faixa, mais leve, porque ela não cansa e a sua musculatura ainda está em formação. Esse é o primeiro item. O segundo item é que uma raquete mais leve também é mais fácil de fazer o movimento, de fazer o swing, tá? E não pode se esquecer também que isso é muito importante na formação de um jogador iniciante, porque o objetivo é automatizar o movimento. Ele tem que fazer aquilo de maneira natural. E a repetição vai acontecendo e ele vai ganhando a condição de sempre bater da mesma maneira. Quando você pega uma raquete mais pesada,
é mais difícil de fazer o swing, porque você tem mais peso estático para movimentar. Uma raquete mais leve é mais fácil de fazer o swing. Então ela é mais usual, ou ela é mais indicada para um jogador iniciante, justamente porque ela dá um swing mais fácil de se fazer do que a raquete mais pesada. Então esse é o segundo item. O terceiro item é que essas raquetes para iniciantes, normalmente elas dão uma potência maior, aquilo que a gente chama de potência free. Você faz pouco esforço para a bola andar. Ela já é uma raquete de maior potência. Normalmente as raquetes para iniciantes têm um perfil mais largo, soltam mais a bola, e isso é importante para o jogador iniciante, porque ele também não só está com a musculatura em formação, mas também ele está com a técnica em formação. Ele ainda não tem a técnica adquirida para jogar como alguém que já joga há mais tempo. E essa potência free, essa potência maior que a raquete mais leve dá, favorece o fato dele ir desenvolvendo a sua técnica, né? E sem aquela preocupação de sempre acertar exatamente no ponto doce, coisa que o jogador iniciante tem maior dificuldade porque ele está começando, tá? Então, esse é o terceiro elemento, a potência free, que ajuda no desenvolvimento e na formação da técnica que o jogador iniciante vai adquirindo na medida em que vai fazendo aula e vai praticando, tá? E o quarto e último é que as raquetes mais leves para iniciantes, normalmente elas têm um sweet spot mais generoso do que raquetes mais pesadas e principalmente raquetes com cabeças menores. Então, por exemplo, se você pegar hoje no circuito profissional, você vai perceber que a imensa maioria dos jogadores usam raquetes com cabeça 98, 97, 95. Um ou outro usa a cabeça 100. Se você pegar essas raquetes, 98, 97, 95, elas normalmente têm um sweet spot menor do que a de cabeça 100, que é maior. E por conta disso, tem um sweet spot mais generoso, né? Então, isso significa o jogador iniciante deve evitar as raquetes que têm cabeças pequenas. Por quê? Porque o sweet spot é menor, a facilidade de você errar o sweet spot é muito maior porque ele é pequeno, e aí o que acontece? Vibra mais, começa a dar dores musculares maiores do que devia porque está batendo fora do sweet spot, tá? Então, o quarto motivo é o sweet spot dessas raquetes próprias para iniciantes é mais generoso, e isso ajuda também no desenvolvimento da técnica que o iniciante está procurando fazendo aulas, tá? Então, esses são os motivos pelos quais um iniciante deve procurar sempre as raquetes nessa faixa, entre 290 e 300 gramas sem cordas, cabeça pelo menos de 100 polegadas quadradas, padrão de cordas mais aberto, 16 por 19, eventualmente pode achar uma de 16 por 18, também não tem problema, mas evite, principalmente, raquetes com cabeças pequenas, raquetes com padrão de corda muito fechado e raquetes mais pesadas, porque isso vai atrasar o desenvolvimento de quem está começando, tá certo? Muito bem, por hoje ficamos por aqui, um abraço a todos vocês.